Após você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai pensar de forma diferente. Vamos lá? Então, se essa é uma vitória para o governo Lula, eu não sei o que seria uma derrota. Quando na semana passada começou a surgir a conversa do encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio e os possíveis acordos que podiam sair disso, eu avisei a você, aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre qual era a situação real. O Globo News era uma coisa, Paulo Figueiredo Show era outra, dizendo que não ia dar em nada, que eles só conseguiram marcar uma outra reunião, e adiantei também acerca das possibilidades de uma redução de parte das tarifas ficar condicionada a critérios políticos, enquanto eu sabia, e disse aqui no programa, que em torno da política de diminuição de preços que o governo Trump está buscando para determinados produtos, certos setores, como o café, carne e etc., sofreriam uma redução global de tarifas. Eu disse que isso não tinha nada a ver com a negociação em curso com o Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Não houve resultado nenhum. O Mauro Vieira saiu da reunião dizendo que no dia seguinte eles iam receber uma proposta, etc, etc. Isso foi na sexta passada, hoje não tivemos proposta nenhuma. E a única mudança, não houve nenhum resultado importante, né? O que, pelo contrário, a única mudança foi muito mais prejudicial para o governo Lula de qualquer outra coisa. Eu explico. Para baratear os preços no mercado interno americano, o Trump anunciou que ia cortar as tarifas de produtos como café, chá, algumas frutas tropicais, suco, cacau, tempero. E a grande questão aqui é que você tem países como a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, por exemplo, que tinham uma tarifa de 10% sobre os seus produtos. 10%. O Brasil tem uma tarifa de 50% e todos os países tinham uma tarifa de 10% para os seus produtos. Essa tarifa destes países passou para zero. Passou para zero. Então, esses países tiveram suas tarifas zeradas. Os Estados Unidos, com o Brasil, tinham imposto uma tarifa de 50%. O que aconteceu com essa tarifa? Passou para zero? Não, passou para 40%. Isso porque, como eu já expliquei aqui, perdão, e como o Scott Bessent também explicou, só 10% das tarifas aplicadas ao Brasil eram, de fato, comerciais. Os 40% restantes, volto a dizer, como declarou o próprio secretário do Tesouro e o representante comercial, USTR, dos Estados Unidos. Esses 40% foram aplicados em decorrência das graves violações de direitos humanos ocorridas no país, inclusive contra residentes permanentes como eu, cidadãos e empresas americanas. E não se enganem, os Estados Unidos estão acompanhando, sim, por exemplo, o descumprimento das sanções por empresas brasileiras e americanas. Várias empresas listadas, até na Bolsa, como o caso da Coca-Cola, o PicPay, sem falar nos bancos, não estão cumprindo como deveriam as sanções. O que a maioria das pessoas não entende, no entanto, é que há uma demora geral e histórica no tocante à fiscalização do cumprimento das sanções americanas. Para vocês terem uma ideia, né, a lista do OFAC, no qual consta o Alexandre, ela não tem 50 nomes, não tem 100 nomes, não tem 1.000 nomes. São mais de 17 mil indivíduos sancionados. E monitorar e garantir que cada sanção esteja sendo aplicada não é uma tarefa fácil. Eu sempre cito aqui o caso do BNP Paribas, um dos bancos europeus, por exemplo, que descumpriu sanções americanas e levou, acho que 9 anos até ser multado. Não, as violações e sanções ocorreram entre 2002 e 2012. Então, os caras começaram mais ou menos isso. Os caras começaram a descumprir as sanções em 2002, passaram 10 anos descumprindo as sanções, até que pagaram uma multa de, acho que 9 bilhões de dólares em 2014. Então, essas coisas, elas são demoradas. É assim mesmo. E a gente tem agonia, eu participo da sua agonia. As pessoas ficam me mandando
o evento do Alexandre participando, fala, Paulo, você tem que fazer alguma coisa, como se eu trabalhasse no governo americano. Eu compartilho da mesma agonia que vocês e a gente está fazendo todo o possível para cobrar que essas sanções, agora que o governo reabriu, sejam, sim, cumpridas. Mas a verdade é que a gente tem 3 meses desde a aplicação das sanções e o governo americano fechado por 43 dias. Mas o caso aqui não se assustem, porque isso é um castelo de cartas. Na hora que o primeiro for pego, na hora que a primeira instituição for multada, na hora que o primeiro for penalizado de alguma forma, todos os demais vão seguir as sanções e vão dançar conforme a música. Pode demorar, e isso gera uma agonia, porque a gente não tem tempo no Brasil, mas a responsabilização vai chegar. Mas voltando ao assunto das tarifas, enquanto as pessoas alienadas, né, como a senadora, eu digo senadora, mas eu não vi até agora essa pessoa tomar posse, eu não vi uma ação dela, a senadora Tereza Cristina, tentam te vender uma narrativa mentirosa de que isso foi bom para o Brasil, eu vou te explicar a realidade. Suponha, por exemplo, que você é um importador nos Estados Unidos que vai comprar carne. Você tem 2 opções fortes na América do Sul para esse mercado: Brasil e Argentina. Se você vai comprar carne do Brasil, você vai pagar 40% a mais por conta das tarifas. Mas se você for comprar carne da Argentina, você não vai ter nenhum custo adicional. Eu não vou nem entrar no mérito de que normalmente o gado argentino é melhor do que o brasileiro, na sua maioria, né? O gado do Nelore tem sempre desvantagens em termos de apetite comercial aqui nos Estados Unidos especificamente. Mas se você tivesse carne argentina com 40% mais barata do que a do Brasil, qual que você escolheria? Ou café. O café no Brasil tem uma taxa de exportação de 40%. O da Colômbia e do Vietnã, agora, tem 0%. E de quem que vocês acham que os importadores americanos vão comprar? Mais do que isso, se você é um empresário brasileiro que tem a oportunidade de migrar o seu negócio para um outro país vizinho, como, por exemplo, o Paraguai, onde você vai pagar menos impostos e vai conseguir vender o seu produto sem tarifa, o que faz com que o seu mercado e o seu lucro sejam maiores? Claro. Pensem nisso. Por que você ainda ficaria no Brasil? A Imigrex, inclusive link na descrição, oferece e tem tido cada vez mais procura de pessoas que estão se mudando para o Paraguai. Esse foi o caso da Taurus, que declarou estar repensando o modelo da empresa no Brasil, que hoje emprega 2.700 pessoas diretamente e 15 mil indiretamente. E onde você acha que vai ficar melhor para a Taurus fazer negócio? Dentro do Brasil, com 40% de tarifa, ou em outro país? O ministro da Indústria do Paraguai, o Marco Riquelme, afirmou que o governo do Paraguai tem recebido visitas de empresários brasileiros que têm pressa em estabelecer uma produção local para tentar fugir das tarifas. Isso significa menos emprego e produção no Brasil e mais emprego e produção no Paraguai. Tudo por causa da inação do establishment financeiro e político contra as violações de direitos humanos perpetradas pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, a CNN reportou que entidades do setor de exportação alertaram que as tarifas de 40% travam as exportações brasileiras. Então, se essa é uma vitória para o governo Lula, eu não sei o que seria uma derrota. E essa é a verdade. E não tem manchete do Globo que vai ajudar o governo Lula a sair dessa situação, que eu volto a dizer, ele mesmo criou. Pode tentar botar na conta do Eduardo e minha, mas ele mesmo criou. E ele mesmo mantém. Escândalo! O AGU de Lula, o Jorge Messias, ele sabia da corrupção do INSS e ele não fez nada. Deltan, isso coloca em xeque a indicação do Messias ao STF? Olha, é o que eu vou te contar agora. Gente, acabou de cair uma bomba no colo do Messias e do governo Lula e eu vou te explicar tudo isso agora em 3 pontos. Primeiro, como que a AGU soube das fraudes do INSS antes de todo mundo, hein? Segundo, como que a AGU deixou de agir para estancar essas fraudes quando ela tinha que ter feito isso e ficou omissa por mais de 1 ano?
E terceiro, como que isso pode acabar de vez com qualquer chance do Messias ir pro STF? Bora então direto ao primeiro ponto, assistindo aqui comigo a esta Breaking News. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Março de 2024, gente. Vocês ouviram isso? E o que aconteceu aí? A Corregedoria da AGU, ela detectou no começo de 2024 um volume maior de ações que envolviam fraudes em empréstimos consignados e descontos associativos dos aposentados e pensionistas do INSS. E como que ela identificou, Deltan? É simples. Todo aposentado que identificava ali um desconto indevido do seu pagamento, do seu salário, da sua pensão, ele entrava com uma ação contra o INSS, contra a União, e aí a AGU atuava nesses casos e começou a identificar fraudes acontecendo nesses casos. E aí depois, em julho de 2024, aí veio a bomba. Unidades da AGU sugeriram a suspensão dos convênios do INSS com essas associações que estavam roubando os velhinhos. No final do ano, em outubro de 2024, esse relatório da Corregedoria foi aprovado. E aí, o que aconteceu, Deltan? Nada. Esse é o problema. Ninguém fez absolutamente nada. Mas vejam aqui, ó, que vai ficar pior ainda. As entidades citadas nas reclamações que chegaram à AGU um ano antes da descoberta da fraude no INSS também são velhas conhecidas da CPMI. Uma delas é o Sindinap, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Quanta coincidência, hein? Quantas coincidências! Veja, gente, um ano antes de estourar o escândalo das fraudes do INSS, a AGU já tinha conhecimento de que existiam irregularidades nos descontos feitos pelo Sindinap, o sindicato do Frei Chico, irmão do Lula. E o pior é que depois que esse escândalo explodiu, a AGU ainda hesitava em tentar investigar e controlar o estrago feito justamente por ele, pelo Sindinap, deixando ele de fora do pedido de bloqueio de recursos que foi feito em relação às entidades associativas que roubavam os aposentados. Então sim, a AGU ela já tinha conhecimento das irregularidades dos descontos e ela não fez nada. Mas qual é a responsabilidade dela, hein? Será que a AGU do Jorge Messias ela tinha que fazer alguma coisa mesmo? Antes de eu te contar, eu vou pedir para você deixar aqui o seu like no vídeo, para você se inscrever no canal e para você ativar o sininho para você não perder nada por aqui. Bora direto para o segundo ponto. O que a AGU tinha que ter feito, Deltan? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que foi um relatório da própria Corregedoria da AGU, ou seja, um órgão de controle interno da AGU que detectou a existência das fraudes. E esse relatório ele foi aprovado em outubro de 24. Com essa informação nas mãos, a AGU tinha que ter acionado a polícia, a Controladoria Geral da União, o próprio INSS e, se fosse o caso, até o Judiciário, para evitar esses descontos ou então para cobrar a responsabilização dos envolvidos. Ah, Deltan, mas ela faz isso? Sim, ela fez isso, por exemplo, no caso do 8 de janeiro, vocês lembram? Dá uma olhadinha aqui, ó, para refrescar a memória. A AGU cobra mais 10 condenados por danos ao patrimônio da União. Com o novo lote de ações, chega a 27 o número de executores dos atos antidemocráticos cobrados solidariamente por danos que passam de 56 milhões de reais. Ou seja, para cobrar a Débora do Batom, no caso da Débora do Batom, aí o Messias queria cobrar aí 56 milhões de reais. Aí a AGU era uma onça, mas para as associações que roubavam dos aposentados, inclusive aquela do irmão de Lula, aí a AGU virou um gatinho. E eu vou além. Ele tinha que ter acionado a Polícia Federal também. Ah, Deltan, mas que é isso? Agora a AGU tem que virar fiscal do Brasil? Ué, sim. Quando foi para processar o Ciro Gomes por ofensas contra Lula, aí o AGU foi lá e atuou, né? Quando é para investigar meme na internet, como foi no caso de uma fala do diretor do Banco Central, aí a AGU pode atuar, né? Quando é para processar a oposição do governo Lula, aí a AGU é corajosa, não é? Agora, quando é para defender os aposentados, aí a AGU não podia ter acionado a Polícia Federal, é isso?
A verdade é que ela não quis atuar, porque se tratava de problema do governo, de fraudes acontecendo debaixo do nariz do INSS e pior, envolvendo entidade vinculada ao irmão do Lula. Mas indo para o nosso terceiro ponto, como que isso impacta a chance do Messias ir para o STF, Deltan? Bem, o Alcolumbre fez um mapeamento e ele constatou que hoje o Messias ele não teria votos no Senado para ele ir para o STF. Ele não teria votos para ele ser aprovado e se tornar ministro do Supremo. Teria por volta aí de 31 votos apenas, quando precisa de metade mais um dos 81 senadores. Isso é importante, gente, porque o governo ele tenta viabilizar o nome do Messias, mas agora ele estará no centro de um escândalo pela omissão, pela inação da AGU em impedir o roubo dos aposentados, a ponto dos membros da CPMI do INSS quererem agora convocar o AGU Jorge Messias. O gato subiu no telhado e a indicação do Messias ao STF vai ficar cada vez mais cara para o governo Lula, que vai ter que decidir se vale a pena manter esse nome. Mas e você, o que você acha, hein? Você acha que o Jorge Messias se omitiu? E ele tem condições de ir para o STF, virar ministro do STF depois dessa? Me conta aí o que você acha nos comentários. Só o Lula mesmo para conseguir fazer uma coisa dessa. Um evento para divulgar o Brasil e proteger o meio ambiente, de repente vira uma crise diplomática com a Alemanha. Gente, a COP30 é um evento que o Lula criou para pegar dinheiro, certo? Porque como ele quebrou o Brasil, ele não consegue mais arrancar o nosso dinheiro através de impostos, então ele fez esse evento COP30 para pedir dinheiro do mundo inteiro, para colocar no tal da Fundo da Amazônia. A Amazônia que ele derrubou 100 mil árvores para fazer o evento, que ele está queimando o diesel como nunca se viu em Belém na história, 160 geradores movidos a diesel, mais 2 cruzeiros gastando milhares de litros de diesel por dia, aeroporto pega fogo, Comando Vermelho ameaçando todo mundo, o jornalista sendo assaltado, Janja fazendo festa que não vai ninguém, chovendo dentro do evento, invasão dos indígenas, cara, é uma vergonha. O que acontece? O chanceler da Alemanha vai embora e lá ele fala a verdade para a Alemanha. Olha, graças a Deus a gente saiu de lá. Todos os jornalistas queriam sair. Ninguém aguentava ficar lá mais. Só que tem uma coisa, isso é algo que todos os jornalistas falam dentro da COP30. Qual foi a reação do governo Lula? Qual foi a reação do Lula diante disso? Lembrando que o chanceler foi embora, pouco tempo depois cai uma marquise que quase mata umas pessoas lá, totalmente alagado. Um evento onde os faxineiros são obrigados a comer no chão, na frente dos banheiros, porque não tem refeitório para os faxineiros. Olha a loucura disso. Onde o presidente da ONU tem que escrever uma carta detonando Lula. Péssima gestão. Lula escolheu uma cidade que não tem esgoto, que não tem estrutura para fazer isso, porque é uma cidade que há muito tempo vem sendo governada pela esquerda. Não tem nada a ver com os paraenses, não tem nada a ver com a população, mas com os políticos de esquerda que cuidam desse lugar. Qual que é a reação do Lula? Lula, no discurso dele, é aquela coisa, né? Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Da mesma forma que ele falou que ia acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tomando uma cervejinha, ele fala que o chanceler deveria ter ido no boteco. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Olha o nível de presidente que o Brasil tem. Como se isso não fosse bastante, Eduardo Paes, um grande apoiador do Lula, fala: com meus amigos Igor Normando e Helder Barbalho, são muito educados, como meus amigos, né, eu digo, aqui o que eles pensaram, filhote de Hitler, vagabundo, nazista. Olha o que o cara publica, xingando o chanceler da Alemanha, que veio para o Brasil para dar dinheiro para o Lula. Tá? Olha que loucura que a gente... Como que nós afundamos dessa maneira? Como que nós chegamos... Será que esse é o fundo do poço? Será que realmente ver o nosso presidente ofendendo um chanceler de outro país porque ele disse a verdade,
A verdade é, essa Flop 30 virou a maior vergonha da história do nosso país. Não teve nenhum evento internacional que aconteceu no Brasil que transmitiu uma imagem tão podre da nossa nação quanto esse. A melhor coisa seria encerrar agora, deixa todo mundo embora e quem sabe assim alguns jornalistas e chefes de Estado vão falar alguma coisa boa. Comando Vermelho ameaçando o pessoal. Van da delegação da Malásia foi incendiada. Incendiada, gente. Como que nós chegamos nesse buraco? Aí a solução do Lula é falar que o cara devia ter ido num boteco. É sério. A esquerda, eles têm orgulho da destruição que eles fazem. Eles não pensam em mudar. Eles acham que a putrefação, a destruição, o podre é bonito e que deve ser celebrado. Mas, infelizmente, parece que pessoas de países civilizados não compartilham dessa visão de mundo, mesmo sendo de esquerda. O chanceler é de esquerda. Diga-se de passagem, ele não é um cara de direita, ele é um cara de esquerda, que acabou de ser chamado de nazista pelo apoiador do Lula, Eduardo Paes, que deveria estar preso também. Como que a gente chegou nesse buraco? Bomba estourou. Donald Trump, o eterno desafeto do globalismo e ícone da nova direita mundial, acaba de tomar uma decisão que caiu como um míssil no Palácio do Planalto. Em um movimento inesperado, o presidente americano e favorito para voltar à Casa Branca sinalizou medidas duríssimas contra o governo Lula, incluindo barreiras comerciais, cortes em parcerias estratégicas e duras críticas à política ambiental brasileira. O recado foi direto. O Brasil de Lula não terá vida fácil se Trump voltar ao poder. Fontes internacionais falam até em retaliações diplomáticas já sendo articuladas nos bastidores, após declarações do petista que teriam irritado profundamente o círculo trumpista. O pânico se espalha nos corredores de Brasília. O lulopetismo teme isolamento e perda de prestígio internacional justo num momento em que a economia patina e as promessas não saem do papel. Essa reviravolta é um divisor de águas na geopolítica da América Latina. Preparem-se, o jogo ficou sério e a queda de máscaras começou.